Nós estamos fazendo essa conversa aqui e eu trouxe essa preocupação ao corpo jurídico da subsede de São Bernardo do Campo, falei com a doutora Maria Lúcia, e também, além de falar com a doutora Maria Lúcia, ela entrou em contato com o doutor Jefferson, que é advogado da Central, para tratar de um problema do cálculo do imposto de renda, que teve mudança recentemente, e muita polêmica surgiu aqui neste grupo. Como se trata de uma questão técnica, nós achamos por bem buscar auxílio junto às pessoas que, em tese, tecnicamente, estão bem mais preparadas do que nós, tá bom? Nós vamos fazer assim, nós vamos passar a palavra primeiro para a Soninha. Soninha, 1 minuto para fazer a informação, que ela é a coordenadora da subsede São Bernardo, da POSP São Bernardo do Campo. Eu sou da DEC, diretor também da POSP, certamente o Paulo Neves deve chegar também. E aí eu passo, não sei que a doutora Maria Lúcia acertou com o doutor Jefferson, não sei qual que é a dinâmica entre ambos, eles puderem, inclusive, depois de dizer, depois de falar sobre isso, nós já vamos dar início, tá bom? Toninho, então passo a palavra para você fazer a rápida abertura para nós iniciarmos com os advogados que estão aqui. A palavra, então, para a professora Soninha, coordenadora do subsede, para fazer a abertura imediata. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Então, esse encontro foi organizado devido aos vários questionamentos que surgiram junto aos aposentados da subsede São Bernardo do Campo. E aí o Aldo, então, conversou com a doutora Maria Lúcia, que é a advogada que faz o atendimento jurídico, ela juntamente com o doutor Reginaldo, aqui em São Bernardo, e também conversaram com o doutor Jefferson, que atende, que é responsável lá na sede central. Então, nós teremos nessa reunião os nossos associados aposentados, que nós chamamos aqui em São Bernardo de jovens há mais tempo, e também a presença da doutora Maria Lúcia e do doutor Jefferson, para a gente tentar sanar essas dúvidas referente ao desconto do imposto de renda. Este é o maior questionamento hoje no grupo de aposentados. Ok, obrigado, Soninha, nossa coordenadora da subsede São Bernardo do Campo. Eu não sei para quem eu passo a palavra agora, se é para o doutor Jefferson, para a doutora Maria Lúcia, se vocês combinaram alguma coisa entre vocês, os senhores. Combinaram? Boa tarde a todos. Na verdade, nós não combinamos muito bem, mas eu só vou falar boa tarde a todos. E acredito que o doutor Jefferson vai fazer a exposição. Na verdade, ele até disse ter preparado um material para a exposição, para ilustrar melhor o que nós conversamos, tá? Então, o doutor Jefferson é que vai fazer inicialmente a exposição, e eu vou ficar aqui no suporte. Se acharmos algo que eu possa complementar, mas a princípio o doutor Jefferson vai fazer a exposição da assessoria da diretoria da POS Central, então ele que vai conduzir, tá bem? Mas eu vou acompanhar isso e precisarem de algo, e também para saber o que vai ser discutido aqui e poder continuar dando suporte aos professores aqui na subsede. E obrigado, doutora Maria Lúcia. Então, nós vamos passar a palavra para o doutor Jefferson, que representa aqui, do ponto de vista jurídico, os advogados da POSP Central, imagino eu. Então, o doutor Jefferson poderia fazer sua breve apresentação e já iniciar a sua exposição. Nós estamos imaginando, doutor Jefferson, em torno de uns 15 a 20 minutos, até para sobrar um tempo para que os professores, os aposentados e aposentadas possam dirimirem, tirar as dúvidas, apresentar os questionamentos. Tudo bem? Então, passo a palavra para o senhor. Boa tarde a todas e todos.
Então, assim, faço parte da coordenação, né, do departamento, sou da coordenação geral do Dr. César e divido lá com ele e com a doutora Cris Tortorello esse trabalho de coordenação do departamento, assessoria à diretoria, às subsedes, né? Então, a gente divide lá essa atribuição. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de compartilhar com vocês algumas reflexões aqui sobre o projeto, sobre a Lei 15.270 de 2025, que trouxe as mudanças aí na situação do imposto de renda, para falar da isenção do imposto de renda. Eu vou compartilhar, estou tentando compartilhar aqui no outro perfil, o arquivo com vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação, que eu estou usando o celular aqui. Só um minutinho. Só foi. Só um envio para agora vai. Aposentador, imposto de renda, aposentados, aposentadas, impactos da Lei 15.270 de 2025. A primeira questão é contextualizar aí que nos trouxe aqui, essas mudanças, né, em relação ao imposto de renda, com a ampliação da isenção. A partir de novembro, houve a mudança em novembro do ano passado, e valendo aí a partir de janeiro, né, 1º de janeiro de 2026. Assim, que foi muito divulgado e criou essa expectativa, né, em relação a essas mudanças, é que aqueles que tivessem rendimentos até R$ 5.000 teriam uma isenção, né, no imposto de renda, e a lei também trabalha aí com uma faixa, né, um redutor, uma progressão entre aqueles que ganham R$ 5.001 até R$ 5.350. Então, esse é o nosso contexto. Sim, mas antes de entrar assim, na questão dos aposentados, das aposentadas, né, aqueles que recebem mais de 65, tem mais de 65 anos, só faço aqui bem objetivo. O funcionamento, em linhas gerais, do imposto de renda. Depois eu vou trazer aí os exemplos práticos, né, para ilustrar esses cálculos. É um tema complexo, tem muitas características, né, tem dedução, tem desconto, tem redução, então é um tema complexo. Vou procurar ser o mais objetivo e direto possível. Então, fazendo aí, em linhas gerais, sem entrar na questão dos 65 mais, né, aqueles que têm mais de 65 anos, são aposentados, mas em linha geral, o cálculo do imposto de renda ele ocorre em 3 etapas, né? Define-se a base de cálculo, a aplicação da tabela progressiva, e ela é atualizada, e ocorrendo atualização, vou mostrar para vocês como é que está a tabela hoje, e a aplicação dos descontos ou ajustes finais, né? Então, esses são os três aspectos. É importante fixar aí a tabela progressiva do imposto de renda, atualizada para 2026. Ela trabalha nessas faixas, né, contemplando a primeira isenção, declaração
essa é histórica, né? Para aqueles que têm até um certo patamar de percepção de valores, é a primeira faixa, 2.428, tem a isenção, né? Não tem a porcentagem, depois tem uma dedução, e ela vai aumentando em 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Mas aí alguém pode perguntar, né, doutor, por que o senhor está trazendo a tabela se a lei fala que de 5 mil para baixo tem isenção? Vou demonstrar que a questão é um pouco mais complexa do que isso. Na verdade, a lei de 15.270, ela trabalha com a ideia de um desconto, né? Ela chama de isenção, mas na verdade ela trabalha com a ideia de um desconto. O que significa na prática? Ainda que tenha a isenção agora de 5 mil reais, esse até 5 mil reais, é preciso fazer o cálculo, é preciso fazer aí é preciso demonstrar isso através da utilização dessa tabela. A tabela ainda é um instrumento utilizado aí para a gente entender esse cálculo, a composição do cálculo, principalmente para quem recebe mais do que 5 mil reais. Então, assim, trazendo uma exemplificação, para quem recebe até 5 mil reais, e sem entrar ainda na lei que foi criada no final do ano passado pelo governo Lula, só para ilustrar um aspecto e entender como que essa tabela vai funcionar, como que a isenção vai funcionar na prática, né? Como é que esse desconto dado pelo governo, atribuído pelo governo, vai operacionalizar na prática. Eu trago aqui o primeiro exemplo de alguém que ganha até 5 mil reais, sem apontar a isenção do governo Lula, né, da lei 15.270, a gente tem um salário bruto. Esse salário bruto passa por uma primeira etapa de descontos. Há um desconto padrão de R$ 607 reais, mas aqui essa parte de desconto pode entrar outros descontos, né? Contribuições, o desconto, aquela etapa que a gente passa todo ano na declaração de imposto de renda, a gente pode descontar nessa primeira etapa, mas quem não faz esse primeiro desconto vai sofrer um desconto padrão 607. Então, do salário bruto, tirando o desconto simplificado, a gente tem uma base de cálculo, né? Então, ganha 5 mil reais, tirado o desconto, vai ter um valor de base de cálculo 4.392. Esse valor de 4.392, entre aquela tabela que eu passei para vocês agora há pouco, ele se enquadra na faixa que é tributado em 22,5%. Né? Então, aplica-se essa porcentagem, 22,5%, dando aí, a partir da tabela progressiva, um valor de R$ 988,38. Então, isso seria a primeira etapa aí do que seria necessário de pagamento. Mas o governo trabalha com uma ideia de dedução depois da aplicação da tabela, né? Depois da aplicação da porcentagem. Então, nessa faixa de 22,5%, há uma dedução ao final de R$ 675,49. Essa quarta faixa é a penúltima faixa. Então, valor bruto, desconto simplificado, dá uma base de cálculo, aplica a tabela progressiva, tem uma redução legal de R$ 675,49. Então, daria um imposto a pagar de R$ 312,89. Então, até janeiro de 2026, e aqui simplificando bem a linguagem, até dezembro, né, de 2025, quem recebesse até 5 mil reais teria que pagar o imposto no valor de R$ 312,89, né, mensal. Aí vem a inovação trazida pela Lei 15.270, de 2025. Vou projetar 2 slides relacionados à lei para entender um pouco essa mudança, né? E destacar no artigo 1º o termo, a redução do imposto de renda, então, institui redução do imposto de renda sobre renda devido às bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima das pessoas físicas.
Nossa lei de 26 de novembro, ela traz, na verdade, uma redução do imposto a pagar. Para efeitos práticos, para quem ganha até 5 mil reais, é uma isenção. Mas na própria terminologia, na própria linguagem da lei, está colocada aí a redução. E aí acrescenta o artigo, né, a lei do imposto de renda, o artigo 3º-A, fala o seguinte: a partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, será concedida redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto de renda, de acordo com a seguinte tabela. E passa para a tabela. E passa para a tabela. Então, a redução para quem ganha até 5 mil reais vai ser uma redução no valor de R$ 312,89. Então, percebam que o valor tem um auge. Um minutinho, doutor Jefferson, eu vou pedir para o Aldo ver se ele fecha o microfone dele, por favor, só um minutinho. Não, tranquilo, só para... Ele já... Obrigado. Então, perceba assim que para quem ganha até 5 mil reais, essa redução mensal do imposto de renda vai trazer um valor de R$ 312,89, que é justamente aquele finalzinho da conta que eu passei para vocês no slide do exemplo anterior. Então, o que faz em linhas gerais, qual que é a proposta da lei, né? Qual que é a intenção da lei? Zerar esse imposto. Então, aplicam uma espécie de um desconto ou um redutor para zerar. Então, quem ganha até 5 mil reais não vai precisar pagar R$ 312. O problema se coloca um pouquinho, a coisa fica um pouco mais complexa, para quem ganha entre 5.001 e R$ 7.350, porque aí adota uma fórmula. Né? Então, cria-se uma fórmula de redução. Aqueles que estão mais próximos de 5 mil reais vão pagar menos impostos, quase não vão pagar, e aqueles que estão lá na ponta final, 7.350, vão ter aí uma redução muito pequena, né? Quase ínfima, quanto mais se aproximar de 7.350. Então, feita essa conta, esse índice aí de 0,133, 145 é uma divisão aí relacionada ao salário bruto, tem uma conta toda. Não vou entrar agora para não complexificar ainda mais. Mas o interessante é isso, né? Que aí eu exemplifico e ilustro retomando aquele primeiro exemplo. Então, a conta permanece aí, e aqui eu só mudo a questão do imposto. Então, salário bruto, desconto simplificado, base de cálculo, aplica a tabela progressiva, tem o primeiro valor. Esse primeiro valor de 988 sofre uma redução, que está na própria tabela, uma redução legal, e fica aí um imposto fictício, deveria ser pago 312. Aí, aplicando o redutor da lei Lula, né, da lei 15.270, zera a obrigação tributária, não tem mais o que pagar em termos de tributo, em termos de imposto de renda. Então, para quem ganha 5 mil reais? Porque estou trabalhando com alguém que é da ativa ainda, daqui a pouco eu falo dos aposentados com mais de 65 anos. Então, para quem recebe até 5 mil reais, ele vai economizar aí, mensalmente R$ 312,89. A coisa vai ficando assim, só para ilustrar. Se a gente passasse para 1 centavo a mais na remuneração, né? E está aí na ativa, segundo aí o espírito da lei, a ideia da lei. Então, o salário bruto permanece não, né? Acrescenta R$ 1. Então, 5.001. Então, quem ganha 5.001, o que acontece, segundo essa calculadora aí, baseada na lei, né? Da operação legal. Então, R$ 5.001 salário bruto, vencimento bruto, 607 é o desconto não simplificado, padrão. Tem uma base de cálculo, que é 5.001 menos 607, 4.393. A tabela
progressiva está na quarta faixa, 22,5, para dar um valor de R$ 988,60. Aplicando a dedução da quarta faixa, que é de R$ 675,49, ele teria que pagar R$ 313,11. Projetando sobre o redutor aí, né? Estou chamando de lei Lula aqui para facilitar, lei do ano passado, aplicando a fórmula, né? Então, isso é a fórmula da lei. Foi feito um cálculo, o Ministério da Fazenda fez esse cálculo, apresentou e constou na lei, que é esse redutor. Qual que é a fórmula? 978,62 menos o produto aí, né? Desse índice 0,13 vezes a remuneração. E aqui entra a primeira celeuma, né? É a Receita que está considerando aqui, para esse valor aqui, o valor bruto. Por mais que na letra da lei fala-se em rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal. Então aqui vai ter uma discussão do que é tributável ou não. Isso vai ficar mais complicado depois, e aí a gente entra na discussão, e a doutora Malu também, a doutora Maria Lúcia, auxiliando na discussão, a gente vai falar dos aposentados. Então, aqui, pela linha da Receita Federal, vai entrar o salário bruto. Então, não vai aplicar aqui o desconto simplificado, R$ 5.001. Então, essa conta toda aqui, essa fórmula, chama de redutor do Lula, deu R$ 312,76. E não R$ 312,89, que foi R$ 1 a mais aí, né? Então, o que seria o valor final a pagar? Tirar o imposto antes do redutor, que é R$ 313,11, menos o redutor, R$ 312,76. O que vai dar 35 centavos. Então, quem ganha 5.001 teria uma obrigação tributária, a obrigação de pagar o imposto daquele mês de 35 centavos. Né? Então, quem ganha 5.000 não pagaria nada, quem ganha 5.001, 35 centavos. Se a gente fosse no extremo, né? Quem ganha 7.350, mantendo aí toda a calculadora, o valor bruto, desconto simplificado, padrão, a base de cálculo, daria aí a diferença entre, né, salário e desconto, e aqui entraria, com a base de cálculo, entraria na última faixa do imposto de renda, 27,5%, então dá o valor mais alto, né? E aí tem uma dedução legal, a quinta faixa da tabela progressiva, de R$ 908,73. Então, isso aí deduz legalmente. Então, teria um imposto ficto, né, o resultado dessa operação toda, de R$ 945,54. Aplicando o redutor da lei Lula, nós teríamos aí apenas 7 centavos de redução, de desconto. Então, quem está ali no máximo vai ter aí uma redução mínima, uma redução bem diminuta, né, bem reduzida. Redução reduzida é pleonasmo, mas uma redução bem ínfima, né, muito pequena. 7 centavos aí teria uma diferença, né, do valor aí a ser pago. Oi. Só para fazer um comparativo, para ajudar, não sei, né? Mas veja, então quem ganhar 5.001, ele vai ter um pagamento de 35 centavos, né? Porque ele está na base dessa tabela do desconto. Né? E quem está no topo também, o desconto é bem pequeno, né? Então, 7 centavos. E aí gera essa proporcionalidade realmente de beneficiar mais aquele que recebe um valor menor, quanto mais próximo dos 5.000, menos a pessoa recebe, né, paga de imposto de renda. E quanto mais próximo dos 7.350, então menor é a redução aplicada
por conta da inovação legal de 2025. Né? Acho que esse é o comparativo, só para ajudar a ilustrar, ajudar o pessoal a entender a dinâmica da lei. Isso, perfeito. Obrigado, doutora. Que é muito número, né? Muita coisa, a gente quer passar de forma objetiva, mas esse é o ponto. O valor final a pagar aqui, 7 centavos, na verdade, era para ser 945,54 menos 7 centavos, daria 945 e 44 centavos. Daria uma diferencinha aqui que no final aqui deu. Mas aqui é só o erro nos centavos aqui da conta, né? O exemplo aí. Então tem que tirar 7 centavos só. Mas essa é a ideia, então, de uma certa progressão, né? Quem recebe mais vai ter menos benefício desse redutor da lei Lula, e quem está mais próximo, como a doutora Malu falou, dos 5.001, também vai pagar menos imposto, né? Tem a questão, e aí eu estou aqui acelerando para a gente ter mais tempo para debater, a questão do quem tem mais de 65 anos já aposentado. E aí tem uma isenção específica, não é de hoje, né? Já um direito adquirido, conquistado aí, dos aposentados e aposentadas. Então, a Lei 7.713 de 88, com as alterações posteriores a 88, ela garante uma isenção mensal, atualmente, de R$ 1.903,98 para aposentados com 65 anos ou mais. Então, no mês seguinte que a pessoa faz 65 anos, vai ter essa isenção específica. Então, qual que é o ponto aqui que eu trago para compartilhar com vocês, a gente chegar aí no que nos interessa aqui? Esse valor ele é retirado, né, do cálculo do imposto, reduzindo diretamente a base de cálculo. É como se fosse um escudo, né, uma proteção aos idosos e idosas que a lei traz. Fala o seguinte: quem tem mais de 65 anos, quem tem 65 anos ou mais, vai pegar o salário bruto, vai tirar esse valor de 1903,98, e a partir daí a gente tem uma base de cálculo. E a partir dessa base de cálculo a gente vai ter uma discussão que eu vou chegar já já. Qual que é a discussão antes da lei Lula, antes de 2025? O imposto ele incidiria apenas sobre o valor restante, só sobre a base de cálculo. O sistema primeiro protege uma parte da renda do idoso, não vai tributar, e só depois calcula o imposto sobre o que resta, né? Sobre o valor restante. Então, há uma dupla aplicação. A primeira, a isenção, então pega o benefício, provento, tiro aí os 1903,98, eu vou ter uma base de cálculo. E depois entra o cálculo do imposto a pagar. E agora tem essa discussão, então, relacionada ao redutor da Lei 15.270 de 2025, estou chamando aqui a apresentação de Lei Lula. Então, assim, e é o ponto que tem trazido assim, um questionamento, né? E a gente entende que os questionamentos estão surgindo na base, e a gente analisou alguns olerites, né? E aqui eu vou passar, então, como o Estado de São Paulo tem aplicado essa lei, seguindo a orientação da Receita Federal. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui, para fechar a nossa fala inicial. Então, 2 exemplos. Vou começar com o exemplo 6. Depois eu volto no valor maior. Então, um aposentado, 65 mais, que recebe um provento mensal, um valor aí, benefício de 6.443,56 centavos. Esse é o provento bruto, né? Então, aí há uma isenção legal de 1.903,98 centavos, dá uma base aí de cálculo de 4.539,58. E a partir desse valor que deveria, então, ser feita
feito o cálculo aí, né, do imposto a ser pago ou não ser pago, né, e aqui que gera a celeuma. E quando você bate o olho na base de cálculo, 4.539,58, o raciocínio assim automático fala o seguinte, mas isso é menos que R$ 5.000. Em sendo menos que R$ 5.000, não deveria então ser feita, deveria ser aplicada a isenção da Lei Lula e não ser pago nenhum valor. Mas não é esse o entendimento que tem sido adotado pela Receita Federal. Então, a gente está seguindo aquilo que a Receita Federal vem adotando, né? Então, como é que a Receita Federal atua nesse caso? A pessoa recebe, né, um provento de 6.443. Faz a isenção, gera uma base de cálculo de 4.539. Aí a gente tem que voltar lá naquela tabela progressiva que eu passei para vocês no início, e vamos ver que esse valor de 4.539 ele se encaixa na faixa ali de 22,5% de imposto. Então, aplicando esse 22,5% sobre a base de cálculo, a gente tem 1.021,40. Na quarta faixa ali da tabela progressiva, do imposto de renda, a gente tem uma dedução de R$ 675,49. Então, pego 1.021, tiro 675, vou ter aí, em princípio, um imposto a ser pago de R$ 345,91. Aplicando o redutor da Lei Lula, que é aquela fórmula, e perceba que a fórmula entra o valor do provento bruto, segundo a orientação da Receita Federal, a gente vai ter um desconto de R$ 120,37. Qual seria o valor final a pagar? O imposto fixo, antes do redutor, né, o imposto projetado, R$ 345, menos 120, dando um total de R$ 225,54. Isso é um lerite trazido aí, né, no caso concreto. Então, professor ou professora com 65 anos ou mais ainda teria que pagar R$ 225,54 de imposto. E aí aqui gera apreensão, gera incompreensão, né? Mas insisto que a gente está seguindo a orientação da Receita Federal. E no exemplo 5 eu trago um valor ainda maior, né? Se fosse um valor até 5.500, aplicando a isenção de 65 anos, ele praticamente não pagaria imposto. Eu estou trabalhando com valores mais altos para frisar e registrar essa questão. Também, então, nesse exemplo aqui para vocês, também é baseado num olerite, numa situação concreta, onde há o provento mensal de 7.166, tira, né, a isenção de 65 anos, vai dar uma base de cálculo de 5.262. No raciocínio automático, você teria que tirar 5.262 de 5.000, ficaria R$ 262 tributáveis. E esses R$ 262 nem incidiria imposto. Mas não é isso que vem entendendo, então, o governo federal e Receita. Ele bate lá o olho no provento bruto, né, no recebimento bruto, e vai aplicar a fórmula aí do redutor da Lei Lula. Então, ele não deixa de aplicar aí todo esse cálculo, né? Então, a base de cálculo aplica o 27,5%, que é a faixa mais alta, né, a mais elevada da tabela, R$ 1.447. A quinta faixa, que é a última, tem uma dedução legal de 908. Está um imposto ficto aí, né, de R$ 538,32. Aplicando o redutor da Lei Lula, e como está muito próximo de 7.350, a redução aqui vai ser menor, né?
Então, vai dar uma redução de R$ 24,57. Então, eu pego o imposto ficto menos R$ 24,57, vai ter um desconto aí de imposto de renda de R$ 513,86 no limite do professor. Então, o Estado ainda cobra o imposto no valor de R$ 513,86. Então, não deixa de cobrar nem no exemplo 1, no exemplo 5, nem no exemplo 6. O que daria para o professor aposentado aplicando aí a isenção, mais próximo seria R$ 5.500, segundo o entendimento da Receita Federal. Então, assim, eu trouxe aqui essa ilustração, depois, né, compartilho com vocês, para apresentar aqui a primeira leitura, a leitura nossa, né, mudança da lei, dos critérios que foram colocados aí, o que o governo buscou isenção objetiva para quem ganha até 5 mil, esse realmente não vai incidir imposto nenhum, e criou aí uma fórmula, né, de redução para quem ganha 5.001 e R$ 7.350. E aí, dentro de um critério de uma justiça tributária, uma justiça distributiva, que a gente chama, né, aqueles que recebem mais vão ter um desconto maior de imposto de renda, né, dentro dessa redução progressiva. Então, 5.001, o desconto é ínfimo, quase zero, né, 35 centavos. Na verdade, perdão, o valor a pagar é ínfimo, o desconto é muito alto, muito elevado, vai ter um valor a pagar 35 centavos tão somente. Agora, quem está mais próximo da final vai ter aí um desconto menor e, consequentemente, um maior valor a pagar em termos de imposto de renda. Né? Lembrando que a discussão no Congresso Nacional era até R$ 7.000, era 5 mil na isenção, 5.001 a 7 mil redução. Depois o relator no Senado, o senador Renan Calheiros, né, colocou aí mais R$ 350 para trabalhar um pouquinho em termos de isenção. Para quem está na ponta final, aí o desconto acaba sendo muito pequeno, né, muito irrisório. Acaba tendo que pagar um valor considerável de imposto de renda. Então, assim, vou passar a palavra à doutora Lúcia e falar o seguinte: por que a gente está trazendo essa discussão para vocês? Ela fica um pouco complexa, né, pelos números, né? Isso a gente não se recusa depois a fazer outros momentos, a fazer outras análises, a pegar os olheiros, no caso concreto, para aplicar a calculadora, ver se os contas sempre fez de forma correta. E não nos desobriga, né, nas nossas discussões aí dentro do sindicato, de fazer os questionamentos, né, de identificar, no caso concreto, alguma falha, fazer aí a discussão no âmbito subsede ou no âmbito central em relação às falhas nos cálculos, né, para a gente garantir sempre o direito dos professores e professoras do nosso sindicato. Então, obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Jefferson. Doutora Maria Lúcia vai fazer um complemento, já são 16h12. Eu só queria falar rapidamente que eu tenho a impressão, né, de que as pessoas começaram a questionar isso, e com razão, porque quando a gente visualiza o demonstrativo de pagamento emitido pela SP-Prev, nós temos um total de proventos, e no total de proventos, nós temos destacado lá no final do limite a base de cálculo de contribuição previdenciária, a maioria está isento, e nós temos lá a base de cálculo do imposto de renda destacado. Então, seguindo, e não estou mudando nada daquilo que o Dr. Jefferson falou, mas só para ajudá-los a entender também, quando a gente vai pensar no imposto de renda,
natural que a gente olha lá embaixo no total e na base de cálculo do imposto de renda. E quando, lá no demonstrativo de pagamento que a SPPREV está emitindo, nesse exemplo 6, que está aqui na tela, está esse valor de 4.579. Então, eu também, quando começaram a surgir os primeiros questionamentos, e eu pedi autonomia, fui direto nessa base de cálculo. Então, quando a gente olha a base de cálculo, 4.539, não deveria vir desconto de imposto de renda. Mas, como o Dr. Jefferson me explicou, veja, uma coisa é a base de cálculo do imposto de renda, e outra é o rendimento tributável. E aí, nos rendimentos tributáveis, eles estão considerando o valor total do rendimento. E a parte dos professores não aposentados estão ganhando o valor total do rendimento é superior a 5 mil. E aí, nesse sentido, é que acaba não tendo execução total do imposto de renda, acaba aplicando essa tabela da forma como ele explicou. É claro que a gente queria dizer, né, Jefferson, que está errado, né, que tem que considerar a base de cálculo. Eu fiquei no profissional da sindicato outro dia, mas a gente tem que acabar, num primeiro momento, pelo menos, seguindo a orientação da Receita Federal, até porque a SPPREV não vai fazer diferente. A gente tem pedido, eu posso dizer aqui, pelas subsedes onde eu atendo, para que os professores encaminhem sobre isso, e a gente acabou não recebendo muitos, né? Mas aquilo que a gente recebeu, eu fui fazendo esses cálculos, como o Dr. Jefferson fez aí, para ver se conseguia encontrar alguma irregularidade. E porque, se for dado isso, nós temos orientado a fazer os pedidos para a SPPREV explicar. Nós fizemos já, tem mais de um mês que nós estamos fazendo essa orientação, não temos nenhuma resposta lá da SPPREV em relação a esse desconto, né? Mas, infelizmente, acho que a grande parte, o que induz ao erro, é o fato de, no demonstrativo de pagamento, estar apresentado como base de cálculo esse valor, principalmente dos professores que têm mais de 65 anos, e que acaba sendo tudo convergido, né? Então, é aposentado, tem um valor maior e tem mais de 65 anos. E aí, a base de cálculo acaba... Alô? Acho que é isso. Obrigada, doutor Jefferson, por todo o apoio. Desculpa a evolução muito a nossa praia, mas nesse momento a gente tem que se debruçar sobre eles para tentar entender. E obrigado pela fala dos nossos advogados e da advogada Maria Lúcia. Vamos agora para o seguinte procedimento. Quem quiser falar, levante a mãozinha. Não sei se todo mundo consegue levantar a mão aqui. Então, a pergunta é de 1 minuto, 2, porque nós estamos aqui mais quase 35 pessoas participando. Então, fica... E também nós estamos com o tempo aqui já um pouco avançado. Tudo bem? Quem levantou a mão primeiro aqui, eu estou no celular e eu sinto que às vezes as falas ficam um pouco... Tem alguma dificuldade. A Neuza, para a pergunta primeira que eu vi, é isso, a Neuza? Aldo, eu levantei a mão, mas não foi para fazer nenhuma pergunta, não. É porque o som da doutora Maria Lúcia está com problema, e aí, se ela puder melhorar nas próximas falas dela, aqui ele está saindo falhado. Não sei se todos estão com esse problema. É só isso. Eu percebi, mas não sei se é o problema aqui da rede aqui na subsede, mas de qualquer forma vamos melhorar sim, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente, mais a ser feita, alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu achei até que era mais simples, mas percebo que é bastante complexo. Complexa a explicação. Então já vou fazer, já que não percebi ninguém... Olha, eu vejo o Tadeu está com a mão levantada. Tadeu. Então, Tadeu. É o Tadeu que está com a mão levantada. Você está no computador, Sueli, tá?
Eu tô agora, tô. Então ajuda a gente aí, que eu estou no celular aqui, não tem uma dimensão panorâmica de como das inscrições, tá Tá bom? bom, tá Legal. bom. Então, Quem eu ver Tadeu. que levanta, eu te falo. Tá, Tadeu, então, por favor, Tadeu, 2 minutos. Tadeu, abre o microfone. Você tá com ele Isso, fechado. isso. Tem como você abrir para ele, Aldo? Deixa eu ver se eu localizo o Tadeu aqui. Deixa eu ver. Agora acho que deu. Agora sim, vai lá. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Bom, foi eu que levantei esse problema. Eu já verifiquei desde janeiro esse desconto irregular no imposto de renda. E não tem o que falar, porque lá tem a base para imposto de renda, é inferior a 5 mil, o SPPrev está descontando esse dinheiro, porque para mim é um roubo, porque eu tenho informações de outras fontes, que o imposto retido na fonte de entidades de estados e municípios fica com o próprio estado ou o próprio município. E é por isso que eles estão fazendo isso, porque depois quem faz a devolução no ajuste anual é a Receita Federal. Quer dizer, eles estão usando o nosso dinheiro para bem próprio, porque depois eles não vão devolver, fica retido para o Estado. Por isso que eles estão fazendo isso. Então eles estão jogando aí de forma injusta isso. E eu também percebi que quem ganha entre 5 mil reais e 7.350 também estão descontando a mais. Tem desconto, quem ganha de 7.350, mas estão descontando a mais também porque estão aplicando a tabela de maneira errada. A tabela, como eu mandei para algumas pessoas aí, ela inclui o desconto simplificado, que se eu não me engano é R$ 607 e alguns centavos, inclui quem tem mais de 65 anos tem R$ 1.901 e alguns centavos também de desconto, que dá aquele salário base, que no meu caso é 4.896, coisa assim, e estão descontando imposto de renda, isso desde janeiro. E tem mais. Janeiro também está errado porque o desconto do imposto de renda é sobre o pagamento, o mês do pagamento, e não o mês de referência. Que a desculpa deles seria que o salário que a gente recebe em janeiro é referência de dezembro. Não importa, está sendo pago em janeiro. Então é 2026. Então tem que já entra a lei dos 5 mil reais, até 5 mil reais, e aquela de mais de 5 mil até 7.350. Então está completamente errado. Na minha opinião, eu vou usar a palavra certa, eles estão roubando o nosso dinheiro. É só isso. E obrigado, Tadeu. De fato, o Tadeu tem levantado essas questões, assim como também outros professores e outros professores aqui de São Bernardo que também têm acompanhado em outros estados. E as dúvidas são enormes. Tem mais alguém, Sueli, que levantou a mão? Só mais uma coisa, posso falar ainda? Não? Só um minutinho só, Tadeu, espera um minutinho só. O que eu tô Tem mais falando... alguém que levantou a mão? Uma pessoa pediu para mandar os slides depois. Não sei se é para o doutor Jefferson ou para a doutora Maria Lúcia para mandar os slides. Tá, isso vai ser no encaminhamento final. Tadeu, complemento, por favor. Não, o que eu estou falando é que, olha, o prejudicado são todos os aposentados do estado de São Paulo inteiro. Não é somos nós que estamos aqui nessa reunião. Eu acredito que tem aí, pelo menos, olha a quantidade de aposentados que tem do SPPrev. Servidor público, não só professor.
Porque servidor público, de uma forma geral, que é aposentado, está sendo prejudicado também, não é só professor, não. Não pense que é só professor. Então, aí deve estar aí, pelo menos entre 100 e 200 mil professores com esses descontos. Professores não, servidores públicos com esse desconto ilegal. Só isso. Ok, mais alguém gostaria de usar a palavra, tirar alguma dúvida? Aí já vamos passar para o Dr. Jefferson e a doutora Maria Lúcia. Alguma dúvida mais, gente? Tinha muitas dúvidas no grupo, pode falar aqui, fica à vontade. Fale agora ou fale daqui a pouco. Aqui não tem cálice para sempre, entendeu? Aqui não tem essa lei. Essa lei foi abolida entre nós. Mas só que vou falar ordenadamente, no momento certo. Tem mais alguma dúvida ou não? Eu queria perguntar também o seguinte: se não seria possível fazer um material didático de tal forma que as pessoas possam compreender, por exemplo, se aplica no salário bruto ou no salário líquido esse percentual. Coisas assim simples que muita gente tem perguntado. Essa questão dos 65 anos a mais, de fato, está sendo checado, isso está sendo concretamente aplicado, ou existe, como alguns falaram aqui, os trabalhadores estão sendo lesados ou não? E do ponto de vista jurídico, o que pode ser feito, qualquer orientação, levar o olerite nas subsedes, como que pode ser o procedimento jurídico para tentar sair e resolver este problema que tem gerado dúvida, talvez pela complexidade que o tema tem apresentado. Eu pude observar na exposição do Dr. Jefferson, a exposição bem feita, o complemento da doutora Maria Lúcia, mas, sinceramente, são muitos números. E eu particularmente, não estou muito habituado com essa quantidade de informações e me escapa certamente muitas coisas. Então, a pergunta é essa. Se não tiver mais nenhuma outra pergunta, nós vamos passar a palavra, então, devolver a palavra para os nossos Tadeu advogados. Continua com a mão levantada. Tá. Para que possamos continuar esse debate e ir para os finalmente, porque já estava previsto 1 hora de exposição e debate. Como as pessoas não têm muitas dúvidas por enquanto, nós vamos então, quero que o Tadeu complemente para já passar para os advogados e para a doutora Maria Lúcia, para o advogado da doutora Maria Lúcia. Tadeu, para complementar, por favor. Para complementar é o seguinte, eu tenho um relatório, eu fiz os cálculos, eu mandei para algumas pessoas esses cálculos, tá? Realmente, aquele setor lá do olerite, que fala em base... Congelou. Travou o Tadeu. Travou o Tadeu. O que aconteceu, Tadeu, aí? Já vem descontado, sim, os 65 anos, uma parte da sua fala, R$ 1.901,98. E para quem tem dependente também vem descontado. Congelou. Uma parte da sua fala que congelou. Mas eu tô... Tadeu, pode repetir? É o seguinte, tá dando para me ouvir agora ou não? Agora sim. É o seguinte, eu estou falando que eu tenho um relatório de cálculo e esse cálculo é feito em cima da base de imposto de renda que está no olerite. Essa base do imposto de renda, o que entra nela? Para quem paga ainda previdência, é descontado do salário bruto, é descontado para quem tem mais de 65 anos também é descontado, e para quem tem dependente também é descontado um valor para cada dependente. Por isso que aparece aquela base para IR. Então o cálculo não é feito sobre o salário bruto nem o salário líquido, é feito sobre a base de IR que está no olerite, no canto inferior esquerdo do olerite.
E eu fiz esses cálculos para alguns companheiros e companheiras aí. Então, esse é um relatório que mostra como que faz o cálculo. Se quiser, eu envio ele de novo depois. Envio o meu. Ok. Obrigado, Tadeu. Pode enviar para nós não temos problema nenhum em acessar qualquer forma de conhecimento ou de... Só que eu não consegui enviar agora, porque que o arquivo está no computador. Só posso enviar depois. Tá bom, sem problema nenhum. Você envia que depois nós encaminharemos para as pessoas. Eu posso enviar para os jovens há mais tempo? Tá. Doutor Jefferson, não sei se o senhor conseguiu compreender um pouco as polêmicas. A Vilma levantou a mão. Vilma, gente, vamos ficar atento aqui. Vilma, vai lá então, para depois já passar para as explicações do complemento finais. Tá. Rapidinho, tá? Rapidinho. Eu queria saber também, porque há um desconto em dezembro e no aniversário de cada um 2 vezes. Eles descontam quando você recebe e depois descontam de novo. Eles descontam 2 vezes. Porque nós recebemos o 13º na metade quando a gente faz aniversário e depois no salário normal. Então, desconta no aniversário e desconta no salário. Então, eles descontam 2 vezes no mês só. Isso eu acho que está errado. Não é verdade, não. Eles só descontam em dezembro. Eles só descontam em dezembro. 2 vezes. Deixa ela concluir. Peraí. Vilma, pode concluir. Entendeu? Eu acho que eles descontam 2 vezes no mês só. Aí eu queria saber se é certo ou não isso. Só isso. Mas quem foi ele levantou a mão? Mais ninguém. Então tá bom. Então, doutor Jefferson, por favor, 10 minutinhos, ou doutora Maria Lúcia, como vocês acharem melhor aí. Só para prestigiar uma pessoa no chat falando. Doutora, o seu som está muito ruimzinho. Fala mais Tem baixo, algum jeito para fazer? Ou mais próximo do microfone. Não estamos ouvindo, Peraí, calma. Está organizando lá. Vilma, abaixa a sua mãozinha. Conseguiu, doutora? E vocês me ouvem? Um pouquinho, podia ser mais, está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Mas acho que, em parte, é a internet na subsede. É só para pontuar, tem uma pessoa no chat e ela disse que está entendendo que não é justo o cálculo. Então, se o doutor Jefferson puder falar, até aquela minha dificuldade no áudio, e puder explicar o que é que nós estamos falando, né? Eu creio que não é uma questão de justiça ou não, né? Não significa que a gente concorda com a forma como está sendo feito o cálculo. A gente só está explicando como está sendo feito o cálculo. Então, é só para prestigiar a professora que está no chat, que não consegue, a professora Sara, que disse que não está conseguindo abrir o microfone. E obrigado, doutora, pela informação complementar e em respeito à participação também das pessoas. Aldo, deixa eu aproveitar antes do Dr. Jefferson falar e aproveitar a pergunta. É a mesma coisa, mas esse cálculo, que eu também peguei, já vocês estavam conversando, esse cálculo que está sendo feito é o que é feito e veio pela Receita Federal, lá do governo federal, e é o que é para ser seguido. Ou o Estado tem outro cálculo? Não, o cálculo vem do governo federal. É isso? Eu posso responder para ela isso aí? Não, gente, peraí. Aldo, agora travou você. É o seguinte, o cálculo que eles estão fazendo é deles próprios, não é da Receita Federal. Eles estão desobedecendo a lei federal que isenta de desconto de imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e um desconto menor para quem ganha de 5.000 a 7.350. Depois a gente vai fazendo uma dúvida, o desconto, dúvidas, o cálculo deles está errado, está equivocado. O debate hoje, nós estamos em cima. Como eu falei, tem mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil aposentados prejudicados com isso aí.
Tá, Porque entendi. a gente só vai ter a devolução disso no ajuste anual, mas sem juros e sem correção, né? Tá. Essa que é a questão. E o que o Ok, doutor Jefferson fala? obrigado, Felipe. Obrigado, Tadeu. Nós vamos passar agora a palavra para o advogado, doutor Jefferson, uns 5 a 10 minutos, doutor, com os seus complementos e considerações finais, depois passo para a doutora Maria Lúcia. Você bem objetivo, e inclusive acatando aí a sugestão de encaminhamento para o Sr. Aldo. E assim, a doutora Maria Lúcia também trouxe na última fala dela. Ou seja, a gente analisou alguns limites, e nós analisamos as desperfectas seguindo a orientação aí da Receita Federal, no cálculo, na base de cálculo, na projeção do imposto de renda. Né? Então, tá tendo a gente pode discordar aí do entendimento da Receita Federal. Pode discordar, pode trazer questionamento. Isso está sendo, inclusive, pode ser questionado, pode ser provocado a Receita Federal em relação a esse caso. Mas no material que a gente teve acesso, a gente não viu nenhuma discrepância, não viu nenhuma irregularidade ou ilegalidade nos cálculos. Né? Agora, o professor menciona aí os cálculos que ele fez. Se fosse interessante a gente ter acesso, né, aos cálculos, ter uma outra interlocução para verificar, né, o que está adotando, para a gente entender onde está tendo aí essa divergência. Nesse ponto, e a fala eu acho que ela fica um pouco complicada, porque é complexo, né? A gente procura deixar mais objetivo. Isso não nos obriga, enquanto departamento jurídico, a tentar fazer um material mais acessível, um material mais didático em relação a isso, né? A gente vai envolver, a gente tem escritório tributarista, né? Vai envolver uma atuação para deixar essa explicação um pouco mais didática, um pouco mais acessível. Eu dizer, esse é o nosso, tem que ser esse nosso comprometimento. Mas aqui eu tem que falar em termos gerais, né? Que eu não analisei todos os casos aí da região, então eu trouxe uma fala no sentido mais amplo. Então a lei trouxe essa questão, a Receita Federal deu uma orientação, no material que a gente analisou não está tendo discrepância em princípio daquilo que a Receita pede, qual que é essa que está aplicando, os limites e tal. Então, precisaria ter acesso a outros cálculos aí que estão sendo feitos aí da subsérie, né, para a gente analisar e verificar onde está tendo uma possível divergência. Mas isso eu não posso fazer sem ter acesso aí ao material que o professor menciona. E sobre as outras questões, tem uma dificuldade, né, às vezes uma incompreensão em relação ao que é retenção do imposto e cobrança. Depois é ajustado, né? Depois da declaração do imposto de renda. Então, tudo isso depois vai ser, né, ajustado. Então, instituição, então, tem os ajustes lá posteriormente. E no caso do teto de salário, ele é calculado separadamente do salário mensal, né? Com desconto definitivo só lá na segunda parcela, em dezembro. Sobre a antecipação, né, não só para reter, tem a retenção, mas não tem desconto, né? Então tem uma questão aí em relação ao 13º também. Para fechar, a nossa posição é o seguinte: a gente veio iniciar a discussão, trazer a leitura da lei, trazendo alguns cálculos para compartilhar aí com os professores, mas seguindo a orientação para todas as subsedes. E a gente não recebeu tanto, tem recebido um questionamento ou outro, mas não de forma volumosa em relação a isso. E a nossa orientação foi essa: para identificar a contrariedade, inadequação, fazer o questionamento administrativo por escrito, né? A administração pública. Está demorando, não vem resposta. A gente tem mecanismos aí, judiciais de tudo analisar no caso concreto, em prazo razoável de resposta, para tentar obter uma resposta oficial aí do Estado.
Pode ter mecanismos, inclusive, judiciais para isso. Mas o importante é, cada uma contrariedade real, factível, concreta, fazer o questionamento via administração. Isso a gente tem orientado a sua subsede nessa linha. E São Bernardo do Campo também está atuando nesse sentido. Mas que a gente não ficou trazer, então, a visão geral sobre a lei, a gente não se recusa a continuar contribuindo, analisando, discutindo em conjunto aí com a doutora Maria Lúcia, as ações concretas aí de São Bernardo. Já abrimos um lead, colocar para uma outra apresentação, se for necessário, né? Abrindo, explicando, fazendo a conta no caso concreto. Então, essa é a nossa posição, a gente se coloca à disposição para dar continuidade, se for necessário, né? Outros momentos, para além desse inicial, como eu trouxe, vou compartilhar o material aí com a doutora Maria Lúcia, vou dar um passo para vocês, dessa primeira apresentação, para suscitar esse debate e a gente entender também o que é a demanda e refazer, se for o caso, alguma análise, né? Por isso que eu peço ao professor Tadeu nos envie, por gentileza, esse material que ele dispõe, que a gente possa analisar, né? E usar aí os nossos recursos aqui para fazer uma análise criteriosa, né? E dar devolutiva para vocês também. Eu agradeço aí a atenção, peço desculpas aí, na fala não ter ficado tão claro, né? Principalmente por assunto complexo, tem muitas camadas aí, mas a gente coloca à disposição para continuar contribuindo aí conforme a demanda de vocês. Obrigado, doutor Jefferson. Doutora Maria Lúcia. Você está sendo muito cordial, porque eu falaria assim. Como a gente sempre esteve aqui, né? Como o doutor Jefferson disse, aqueles que tiverem dúvidas pontuais que puderem, eu tenho pedido incessantemente isso. Quem tem dúvida, traga os olerites aqui, traga os demonstrativos de pagamento, para que a gente possa analisar, porque uma situação é analisar de tese, mas se houver alguma situação pontual educada, nós também temos o pedido de esclarecimento junto a esse prévio. Eu pedi, inclusive, para compartilhar um grupo do WhatsApp, que vocês têm, né, do qual solicitar esclarecimentos a respeito do desconto. Então, esse requerimento, para aqueles que quiserem, né, questionar junto a esse prévio, esse requerimento já foi disponibilizado. Né? Se não tiver, é só pedir, a gente disponibiliza novamente. E ver cada um dos olerites que, de repente, pode ter alguma coisa que a gente não está enxergando. Então, não é simples, como o doutor Jefferson disse. As questões do imposto de vida, a gente não pode esquecer, o professor que falou de abatimento, de ponto de contribuição previdenciária, de dependente, todas essas situações, elas são avaliadas no momento da declaração de ajuste, né? Inclusive, se a pessoa tiver duas fontes de renda, haverá soma dessas fontes de renda no momento da tributação do vídeo. Vamos agora? Sim, pode. Está ainda discutindo um afetamento. Não dá para a gente gravar aquilo que é devido ou não é devido, tá? Mas, de qualquer modo, nós estamos à disposição, o doutor Reginaldo, nos plantões aqui no Departamento Jurídico, pode andar, trazer aqui os olerites, a gente vai fazer esse esforço individual para explicar, né, para cada um e visualizar. Se tem alguma coisa errada, se tiver alguma coisa errada, falar para vocês. Tá? Muito obrigada, Aldo, pela oportunidade de estar aqui e poder, né, unificar aí a fala, né, e normalmente a gente faz só individualmente aqui do plantão, então eu só quero agradecer. Ok, obrigado, doutora Maria Lúcia. Só recapitulando aqui. Os advogados estão sugerindo, como encaminhamento, que qualquer dúvida, agenda com o jurídico, traz o olerite para que haja um aferimento sobre os cálculos ou eventuais divergências. Segundo,
O doutor Jefferson é da diretoria central, do Jurídica Central. Ele também mencionou a possibilidade de produzirmos, por exemplo, material que possa facilitar este cálculo, uma tabela que possa ser comparativa, porque em São Bernardo tem gerado muita polêmica, e acho que é extremamente importante. Eu acho que quando as pessoas nos procuram, nós fazemos os devidos encaminhamentos para o corpo técnico do sindicato. Esse é o nosso dever. Nós não nos omitimos, mas também, enquanto sindicalistas, nós não temos todas as informações que gostaríamos, até porque nós temos um corpo técnico dos advogados que estão à disposição dos associados para encaminhar aquilo que digamos assim, pertinente à vida do associado do professor do Estado de São Paulo. Então, nós queremos agradecer a participação e a presença de todos e todas, dizer que foi uma boa exposição, as dúvidas certamente vão continuar, mas a subsede está aberta, como sempre esteve, para dirimir esta ou qualquer outra dúvida no âmbito do jurídico. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença, boa tarde a todos e todas, e as dúvidas e também os esclarecimentos vão continuar, como o sindicato vai continuar de porta aberta. Boa tarde a todos e a todas e até mais. Obrigado, doutores, e obrigado também à participação de todas e todos nesta nossa conversa virtual. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.